Olá, meus amados, eu saúdo a todos com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus tem uma palavra de cura e de libertação para as nossas vidas. No Novo Testamento, no livro de Marcos, capítulo 10, do verso 46 ao 52, assim como no livro de Mateus, capítulo 20, do verso 29 ao 34, e também no livro de Lucas, capítulo 18, do verso 35 ao 43, a palavra de Deus nos fala a respeito da cura do cego de Jericó. Uma pessoa anônima, marcada pela vergonha, pelo desprezo, pelo abandono e pela humilhação. Mas a palavra de Deus, ela nos traz de diferentes formas como Jesus, em sua infinita misericórdia e graça, ia em busca de todos aqueles que eram desprezados, que eram abandonados, que eram menosprezados. E como os milagres operados por ele serviam para que o nome de Deus fosse glorificado. Apesar da enfermidade, e não através dela, apesar das opressões, das perseguições, tudo era feito para a honra e glória do nome de Deus. O cego Bartimeu é uma figura conhecida na Bíblia por sua determinação. Quanto mais o repreendiam, mais ele clamava, cada vez mais alto, pela misericórdia de Deus. Esse é um sinal da grande ansiedade e da alegria com que nós, cada um de nós, buscamos chegar perto de Jesus o mais rápido possível. O quanto nós ansiamos sermos achados por Ele e termos um encontro verdadeiro e sincero com o nosso Salvador. Quando os homens desejam encontrar a Deus, eles irão encontrá-lo. O anseio do cego Bartimeu, ele superou todas as dificuldades, todas as limitações. Não havia barreira física ou espiritual que o impedisse de chegar perto de Jesus e ser curado por ele. A fé de Bartimeu era tamanha que, ao ser chamado para ir ter com Jesus, de imediato ele já abandonou a sua capa. Capa essa que servia para identificar a pessoa de Bartimeu como alguém humilhado, como alguém desprezado, como alguém envergonhado, como alguém que vivia à margem da sociedade e que para essa era insignificante. A capa de Bartimeu era um símbolo de vergonha. E ele tinha tanta fé de que Jesus o podia curar e o podia redimir, que antes mesmo do milagre ser operado, ele já abandonou a capa, ele já deixou para trás o seu passado, ele já deixou para trás quem ele era. E é isso que o Senhor nos chama. O milagre que está proclamado para a minha e para a sua vida é para que tudo se faça novo, que nós abandonemos quem nós fomos no passado, pois ao nos encontrarmos com Jesus, todas as coisas ele faz nova. Quem nós éramos e quem nós passaremos a ser na presença dele. Quando esse encontro é genuíno, todas as dificuldades, todas as amarras, todas as cadeias, todas as barreiras, todas caem por terra. Porque grande é a misericórdia, o amor, a bondade do nosso Senhor e Salvador para as nossas vidas. Quantos de nós, hoje em dia, permitem que coisas pequenas nos atrapalhem e nos impeçam de orar e de servir a Deus? Quanto maior é a dificuldade, quanto maior é a provação, quanto maior é a luta, maior também será a bênção, para a glória do nome de Deus. O Senhor, ele recebe todas as nossas orações e no tempo certo, no tempo de Deus, que é perfeito, ele estenderá a sua mão sobre nossas vidas e ele receberá cada uma das nossas orações, cada clamor, cada súplica, e ele enviará para a glória do seu nome providência e provisão para tudo aquilo que nós entregamos e confiamos a ele. Bem-aventurado é o homem que não tolera que algo o impeça de buscar a Deus, de esperar em Deus e de conseguir resposta para cada uma das suas orações, para cada clamor, para cada súplica. O Senhor conhece todas as nossas necessidades e o exemplo do relato do cego Bartimeu é um relato de fé.
O Senhor sabia perfeitamente o que ele queria, o que ele precisava, mas ele provou a fé de Bartimeu quando esse, mesmo em meio às dificuldades e às limitações, não deixou de clamar. Mesmo quando todos tentavam calá-lo, ele clamava a Deus, ele suplicava mais e mais e cada vez mais alto. Façamos isso. Nenhuma das nossas orações ficará sem resposta. Quanto maior for as muralhas que levantem contra nós, mais forte, mais sincera, mais verdadeira deve ser a nossa oração. Nós devemos clamar ao Senhor com toda a nossa força, de toda a nossa alma, com toda a nossa fé, e Ele responderá. Não há nada que o Senhor deixe por fazer. No tempo certo, Ele irá operar nas nossas vidas todas as bênçãos, maravilhas e milagres. Nós precisamos crer no nosso coração. Assim como o relato nos fala do cego Bartimeu, Jesus falou livremente para ele: a tua fé te salvou. Nós precisamos isso de cura, de libertação, de salvação, e nós só encontraremos isso em Jesus. O que ele espera de nós é que a nossa fé supere todas as limitações, todas as barreiras. Quanto mais o cego Bartimeu clamava, mais a sua fé crescia. Quanto mais o impediam, mais ele se agarrava ao desejo do seu coração. É isso que nós precisamos fazer, entregar ao Senhor toda a verdade daquilo que nós queremos, daquilo que nós precisamos. Jesus, ele é fiel para cumprir na minha e na sua vida todas as promessas, todas as palavras que foram liberadas sobre nós. A palavra de Deus nos ensina que aquele que pedir lhe será dado. Aquele que buscar, encontrará. Aquele que bater, a porta se abrirá. Então, não permita que nenhum levante, que nenhum deserto, que nenhum vale, que nenhum vento, que nenhuma armadilha oscilada do maligno o impeça de caminhar na direção do Senhor. Busque a Jesus com toda a sua força, dobre os seus joelhos, quebrante o seu coração diante de Deus e espere a resposta do céu, pois de lá virá o nosso socorro. Meus irmãos, Deus tem misericórdia e bondade para não apenas receber, mas como também para atender a todas e a cada uma das nossas orações. Ele quer a nossa verdade, Ele quer a nossa sinceridade, Ele quer que nós passemos a depender única e exclusivamente dEle. Então que nós possamos ter fé no nosso coração de que o Senhor pode, que Ele vai fazer o nosso milagre acontecer. Nós precisamos buscar a Deus todos os dias. E em cada oportunidade que nós tivermos de estar na presença do Senhor, que nada mais importe, que nada nos impeça de estarmos aos pés dele. Receba essa palavra e essa profecia para a sua vida. Amém?